novidade do nosso governo. Então, obrigado aí pela presença de todos. Isso aí é muito bom estar com vocês, até porque a gente pode estar hoje discutindo uma mudança que acabou de ser assinada, né? Isso saiu agora, em novembro, dia 7 de novembro. 7 de novembro? 6 de novembro. E foi assinada, era para ser assinada até amanhã e foi assinada hoje às 10 horas da manhã. Então, vai começar a vigorar mesmo, né? Então, a gente montou uma estratégia aqui para que a gente consiga, pelo menos o que nós temos de resultado até a presente data, a gente consiga ter essa isenção que a gente já tem há muitos anos, né, da distribuição de lucro. Então esse é o nosso tema hoje, exatamente sobre isso, né? Nós não vamos abordar nada sobre reforma tributária, que isso a gente ainda está estudando, vai ter muitas mudanças, já teve várias mudanças, vão ter mudanças até que seja assinada e publicada, que é a partir de 2026, a partir de janeiro de 2026. Então hoje nós estamos, realmente isso aqui já faz parte da reforma tributária, né? E em cima disso que a gente está preocupado, né? E eu sei que todos estão, estou tendo bastante procura sobre isso, e o que a gente vai fazer para que a gente proteja pelo menos o que nós temos até agora, né? Então é o que nós temos de resultado dentro dos nossos balanços, como a gente vai utilizar esse resultado para que a gente tenha um benefício pelo menos desses lucros até hoje, para que não seja tributado pela nova taxação aí que o governo nos colocou, ok? A Natália e o Michel vão apresentar para vocês aqui as principais mudanças e aí aqui é um bate-papo, pessoal, tá? A gente pode conversar, estamos tudo entre famílias, clientes de bastante tempo aqui conosco, então a gente pode depois abrir para poder conversar, trocar ideias e o que a gente vai estar tratando. Cada empresa vai ser um tipo, né? Cada situação é uma situação, uma diferente de outras, então aí a gente vai ter que tratar isso para cima de cada balanço de cada empresa, qual que a gente vai fazer, tá? Então eles vão apresentar aqui o que vai estar mudando e o que nós vamos utilizar dessa situação de hoje, beleza? Muito obrigado. Boa tarde. Então, nós estamos trazendo aqui um cenário, né, de como ficou a questão da distribuição de lucros com a PL 1087. Então, desde 95 até 2024, a distribuição de lucro estava isenta do imposto de renda. Agora, nós estamos sofrendo uma ruptura. Então, temos aqui, né, em 2025, o imposto de renda, a distribuição de lucro, tendo a incidência de imposto de renda no percentual de 10%. O que acontece? Nós temos a oportunidade, né, uma oportunidade única, agora até o final de dezembro, de blindar uma parte desse nosso patrimônio, desse lucro acumulado que as empresas têm no balanço. Então, aqui um cenário, né? Temos quais seriam as principais alterações. Temos ali a alíquota, então vai ser 10% de imposto de renda retido na distribuição de lucro, mas temos ali uma faixa, né, um limite de isenção. Então, para cada CNPJ, pode distribuir para um CPF, né, para cada CPF, 50 mil ao mês. Então, esse é um limite de isenção. Passou disso, vai ser tributado. Isso nós estamos também falando num fato isolado, né, de um CNPJ distribuindo para um CPF. Temos também ali a questão, né, hoje que vai acabar impactando na dupla tributação. Então, temos ali hoje a apuração na pessoa jurídica, onde incide imposto de renda, contribuição, e depois, né, vai ter ali a tributação, né, uma nova tributação de imposto de renda quando ocorre a distribuição dos sócios. Então, empresas que têm um lucro elevado, né, um lucro acumulado elevado, vai sofrer ali uma mudança bem drástica. Então, essa é a hora da gente proteger, né, todo esse lucro acumulado, ou pelo menos uma parte disso, para que, né, pelo menos nos próximos 3 anos, dissolva essa distribuição sem ocorrer a tributação, a incidência.
Então, aqui, né, detalhando um pouquinho melhor, temos ali o projeto de lei, né, que agora, né, foi aprovado, hoje às 10 da manhã. Temos então que apurar até dezembro de 2025 todo o lucro da empresa, para que esse lucro tenha a isenção, né? Então a gente vai blindar esse fato. Temos então uma condição para essa blindagem. Nós temos que separar esse lucro na contabilidade. Então, no fechamento do balanço, vamos ter que descrever que aquele lucro acumulado é até o ano de 2025. Então, para manter o quê? A rastreabilidade, o controle quando for ocorrer o pagamento dessa provisão desses lucros. Temos o porquê disso? Para não misturar com os lucros futuros, porque uma vez misturado, acaba ficando sujeito à tributação de todo esse lucro. Então a Receita pode, né, vir questionar e sofrer a tributação dos lucros que até então a gente pode proteger. Então, esse é o motivo desse encontro. Então, hoje a estratégia, né, a nossa estratégia é focar nessa blindagem, para que os lucros até 2025 fiquem nessa proteção. Aqui agora iniciando o que nós vamos ter que fazer, né? Vou começar acho que por esse lado aqui, que é mais fácil. Nós temos que fazer um levantamento do balanço. Então, vamos precisar da ajuda de todos. Né, temos que pelo menos até um balanço, até a competência ali de 31 de outubro, para que a gente apure, né, o resultado até 31 de outubro e depois estime um resultado ali de novembro e dezembro. Então, é um balanço especial, é um balanço que encerrado em outubro não podemos fazer, né, nenhuma alteração. É como se fosse um balanço de dezembro, só que vamos ter que fazer em outubro. Temos aqui... uma vez fechado esse balanço especial, temos que fazer a ata dos sócios. Então, vamos verificar os lucros que ocorreram ali, que foi apurado no balanço, para que seja designado ali, né, na ata, onde os sócios vão ter que assinar, aprovar o valor que foi, né, calculado de lucros, a questão da distribuição, como que vai ser pago e fazer ali o registro público. Então, na junta comercial ou em algum outro órgão competente, né? Algumas empresas são no cartório, e para que confira, né, a eficácia e a veracidade desse registro. Então, nós temos que levantar o balanço, fazer a ata e registrar até 31 até dezembro, né? Então, não adianta só protocolar na junta até dezembro. A junta precisa aprovar até dezembro para que o balanço esteja totalmente blindado, né? Toda essa parte da distribuição de lucro esteja blindada. Uma vez reconhecido esse valor de lucros levantado, vai ter uma mudança na parte do reconhecimento ali do balanço, né? Então, todo o lucro acumulado que hoje está no patrimônio líquido, o que for reconhecido em ata que será distribuído, vai passar para lucros, para dividendos a pagar. Então, passa a ser uma obrigação, né? Uma exigência. Então, vai ali para o passivo. Então, é um item que empresas que participam de licitação vão precisar ter uma atenção, porque uma vez reconhecido todo um passivo ali no balanço, vai impactar diretamente nos índices. Então, por isso que o estudo vai ter que ser feito de forma individual, né? Qual que será a melhor saída para cada empresa. Então, aqui o fato, né, gerador, então, isenção do momento da deliberação em 2025, baseado no conceito ali da disponibilidade jurídica. Então, o que a empresa vai ter de geração de caixa para essa distribuição. E também a questão ali de não podemos reconhecer um adiantamento de lucros, alguma coisa desse tipo, hoje, se a empresa não tiver um lucro já, né, realmente efetivo. Então, seria essa, né, a parte inicial. Então, temos que começar primeiramente fazendo aqui o levantamento do balanço. Boa tarde a todos, né? Isso é um pouquinho
pouquinho mais de um complemento da reforma. Então, né, quem já está acompanhando todos os processos aí com a MV, né, já está sabendo um pouquinho dessas estratégias. Então, vou falar um pouquinho sobre a parte do balanço e como vai ser apropriado isso no balanço. Então, isso é de suma importância, né, faz uma complementação ali a toda a ideia central. Então a gente vai estar fechando a contabilidade antes mesmo de fechar o período, né? Isso pode soar até meio, né, uma loucura, mas é realmente o que a lei nos traz, né? Então a gente tem que se blindar, se proteger. Da fundamentação técnica, né, nós escolhemos ali, né, para adequar todos os clientes ou adequar todas as empresas ali. Então a gente definiu uma data, né, para realizar esse fechamento. Então a gente, né, definiu algo em torno de 31 de outubro para a gente poder somar mais empresas, a gente consiga fechar o balanço adequadamente e organize tudo isso, né? Então essa fundamentação, ela permite, né, que você faça o levantamento do balanço, você faça uma estruturação de uma ata de reunião com os sócios, definir a estruturação da distribuição de lucros. Então isso é bem importante. Nós vamos fazer uma demonstração intermediária, tá? Então, com a especificação até outubro de 25, isso é bem importante a gente definir esse prazo, porque a gente precisa fazer esse registro e definir a estrutura do balanço para que a gente possa determinar esse registro, tá? E quais são os procedimentos, né? A gente vai ter uma revisão criteriosa de ativos e passivos, então a gente vai precisar, né, reorganizar a casa, organizar contas, revisar, né, o plano da empresa. Evitar lucros de papel, então lucros inexistentes a gente, né, tem que tentar evitar de colocar ou acrescentar algo assim, porque pode ser prejudicial em misturar com os lucros reais que vocês têm, no caso, no balanço, né? A emissão formal do balanço e DRE assinado, então vai ser de suma importância, porque é um documento que vai acompanhar a ata, então é essencial ter esses documentos. E também, né, vão ter documentos complementares, como a nota explicativa, onde vai ter a destinação e a distribuição desses valores, né, ou o detalhamento desses valores a serem distribuídos. E como vai ser feito, né, esses cálculos? Qual que vai ser, né, a ideia? A ideia é a gente buscar os lucros, né, de janeiro a outubro de 25, somar mais as reservas de lucros, ou seja, os lucros acumulados até os anos anteriores, menos os prejuízos acumulados. Então esse será o montante total que a gente vai definir dentro da ata, pode definir para fazer a distribuição de lucros ou fazer essa programação, tá? Outro ponto importante vai ser a ata de reunião dos sócios, né? Então vai ser de suma importância ter essa organização dos sócios, que eles possam definir tanto a aprovação do balanço, né, fazer a declaração irrevogável e a reclassificação contábil, né? Então a aprovação do balanço vai ser definir o quanto será esse lucro, né, apurado em 2025. Então, esses valores eles vão ser, né, ratificados dentro dos demonstrativos. A declaração irrevogável é a manifestação formal através da ata, tá? Que ela vai ser atual, irrevogável, né, da vontade de distribuir esses valores. Então, vai ser bem importante a gente vincular todos esses valores dentro da ata. E a reclassificação, né, contábil, isso vai depender de cada caso também, mas o ideal é a transferência obrigatória, né, desses lucros acumulados para dividendos a pagar, ou seja, reclassificar elas no passivo e provisionar essa conta da empresa para com os sócios, né, até 2028. Nós temos uns aspectos críticos que a gente tem que citar bastante a respeito disso, né, que é um cronograma financeiro. Então a gente tem até decisões hoje no CARF que ele pede que haja, né, dentro de uma ata de distribuição de lucros, né, essa deliberação. Então você precisa fazer um cronograma financeiro e ele não pode ser qualquer cronograma financeiro. Ele tem que ser um cronograma financeiro que compete a cada empresa e que ela tenha fluxo de caixa para poder cobrir esses saldos, para que ele consiga liquidar esses saldos. Então isso vai ser analisado em cada empresa, né, e definido para acrescentar essa informação na ata, que vai ser de suma importância. Então a ata ela vai funcionar como uma confissão de dívida com sócios, né, fazendo essa proteção dessa isenção, né. Então isso
pode ser uma prova a todo momento ali de o governo tentar, né, às vezes analisar, reanalisar esses lucros e acabar querer fazer uma tributação sobre esses saldos. Então essa ata ela vai confirmar essa dívida da pessoa jurídica com os sócios. Tá? Outro fato importante, né, que é o fato gerador crítico, a disponibilidade jurídica da renda é constituída no momento da deliberação societária, em 2025, e não no pagamento efetivo. Então, esse cronograma, ele é definido de acordo com a capacidade de cada empresa. Então, isso que precisa ser analisado para a inclusão dentro da ata. Outro ponto importante também, fundamental, é o registro da ata, né? Então, o registro, normalmente as atas são feitas, o registro na junta comercial, tem algumas exceções que podem ser em cartório, né? Mas o arquivamento na junta, ela confere, né, a publicidade do documento perante a terceiros. Então, é mais um registro, é mais uma fundamentação que você tem a ser realizado, tá? E o prazo crítico é o recesso da junta, né? Então, a gente tem uma junta comercial que normalmente entra em recesso ali pelo dia 20, né? 19 e 20 de dezembro. Então, a gente tem que realmente correr contra o tempo para fazer esse registro, né? A data recomendada que a gente definiu, né, para fazer esse protocolo é até dia 12. É uma semana antes do recesso da junta. Isto pois, se acontecer alguma coisa, não der tempo, voltar com exigência, a gente tem um prazo para tentar reverter, mas é um prazo estipulado para que a gente possa entrar com algo definitivo junto, né, a uma junta comercial e evitar ter problemas de a tua ata chegar na junta, a junta registrar só no ano que vem. Então, se ela acabar registrando isso no ano que vem, você acaba tendo, né, não tendo essa proteção da isenção, que é o que diz a lei. E a proteção contra questionamentos, que é o registro tempestivo, né, evita alegações futuras de simulação, fraude ou antedatação. Então, há alguma alegação que você colocou uma data superior de 2025, sendo que a ata não é de 2025, né, a proteção do registro para com a empresa seria essa a ideia central, tá? Então, como conclusões e recomendações, né, a gente tem a mudança estrutural, que é realmente, né, 3 décadas aí sem nenhuma tributação, então a gente acaba retornando, né, essa tributação sobre os lucros e dividendos. Então a gente tem esse rompimento, o impacto direto, né, com sócios, investidores, empresas familiares, quem tem holding, né, então tudo isso pode ter um impacto, né. A necessidade de uma ação imediata, então é isso que a gente está prevenindo, né? A gente está buscando esse contato com vocês, com esse intuito de tentar prevenir, dar um alerta antes realmente do que aconteça e fazer essa blindagem patrimonial, tá? E o acompanhamento legislativo, né? Então até antes, quando a gente estava organizando, a lei não estava aprovada, mas ela foi sancionada hoje mesmo. Então, o acompanhamento que, né, as novas normas, as adequações, Receita Federal publicando também várias normativas. Então, isso é bem importante também acompanhar para ver como vai ser o desenrolar, os entendimentos e tudo mais sobre isso, tá? Então, pessoal, vocês viram aí, nós estamos correndo contra o relógio, né? O tempo nosso vai ser muito curto, é um prazo que, infelizmente, o governo nos dá um prazo de até 31 de dezembro para que você feche um resultado e faça uma provisão de distribuição de lucro e tenha um documento que comprove isso. Infelizmente, dia 31 de dezembro, nenhum balanço bancário vai estar fechado, né? Nenhum banco consegue fechar o balanço dele em 31 de dezembro e publicar ele no dia 31 de dezembro. Então, quer dizer que é uma situação, principalmente para nós empresários, e você fechar um resultado de uma situação que você ainda não sabe. Então, qual que é o nosso objetivo? É tentar trazer para o mais próximo possível, que seria o mês de outubro, né? Trabalhar com esse resultado, pegar os lucros do ano passado, que a gente tem acumulado, com mais esses lucros que a gente tem até o mês de outubro, fazer, a legislação não prevê isso, mas nós vamos colocar, por prudência, colocar em ata,
que vai ter esse período do mês de novembro e dezembro uma provisão de lucros que a gente possa talvez conseguir utilizar ou não, tá? Mas a gente vai colocar isso por prudência, até para que esteja num documento registrado, porque é uma coisa que a gente nem sabe quanto que vai ter, né? Tem empresas que no mês de dezembro tem um resultado bom, tem empresas que no mês de dezembro tem um resultado ruim, né? Então tem prejuízos. E muitas com alguns lucros, utilizando o próprio Natal e tal. Então é uma situação bem complexa, cada empresa é uma empresa, cada resultado é um resultado, então a gente vai ter que tratar isso aí nesses poucos dias, né? Junta comercial, para nos ajudar, entra em recesso, né? Então entra em recesso e a gente tem esse prazo menor ainda do que o dia 31 de dezembro. Então nós temos que trazer isso para o dia 20, para tentar fazer isso antes do dia 20, porque se acontecer de entrar numa exigência na junta comercial ou nossa ata e não seja analisada, vá só ser analisada após o recesso, nós perdemos o prazo, né? Então a legislação nos permite até dia 31 de dezembro. Então é isso que nós temos que fazer agora correndo, fechar esse balanço, mandar as atas para vocês, analisarem, fazerem a reunião, tem que fazer toda a projeção de reunião, temos que ver contrato por contrato social, o que prevê nos contratos sociais. Alguns contratos sociais não prevê um fechamento de balanço especial, daí nós temos que mudar o contrato social também. Alguns estatutos que também prevê assembleias diferenciadas em abril, março, nós vamos ter que mudar também alguns estatutos. Então tudo esse trabalho nós vamos ter que fazer junto com o jurídico para que a gente consiga cumprir esse prazo. Nós queremos já, no início, semana que vem já começa o mês de dezembro, a gente já está protocolando essas atas aí para que a gente tenha esse benefício no que nós temos aí já, pelo menos até algum setembro, outubro, já preservado dentro da legislação, né? E fica, essa é a nossa preocupação e o que a gente traz aí para vocês de novo. Então você vê como é uma situação complexa, saiu uma alteração na legislação, começa a vigorar com data retroativa, né? Porque você tem que retroagir um resultado. Então é uma situação bem complexa e bem complicada para os contadores e empresários também, né? Da mesma forma. Então essa é o que a gente teria agora no momento, é realmente esse trabalho todo de levantamento, e estamos levantando as empresas. Tem algumas empresas com prejuízos, essas não vão entrar, algumas com lucros pequenos também, que não tem o porquê entrar, mas as que têm lucros relevantes e lucros que a gente tem que realmente preservar, nós estamos tendo que fazer todo esse trabalho, que não são poucas empresas, né? São muitas empresas aí que a gente vai estar trabalhando esses dias aí. Então nós vamos precisar também alguns documentos aí para até poder fechar esses balanços o mais breve possível, né? Dentro desse período. E é isso, e tudo isso vai nos atrapalhar, porque geralmente quando você vai fechar um balanço, a gente vai analisar isso no início de ano, tem meses para que a gente possa fazer análise, ver índice, ver várias situações das empresas, ver distribuição de lucro, fazer a declaração, já uma prévia da declaração da pessoa física. Então a gente tem todo esse tempo para fazer. Infelizmente agora nós vamos ter esse tempo. Então nós temos que dar um corte, fazer nesse período esse corte, fazer essa provisão e fazer os lançamentos contábeis e deixar isso aí já, pelo menos, utilizar esses valores. Depois, lá para frente, a gente vai ver outras estratégias daí, legais, que teriam aí para fazer a distribuição de lucro, que pela alteração da legislação, que hoje, pessoa física, que está dizendo na legislação, vai ter a tributação dos 10% acima dos valores de R$50 mil. E também aí existem outras formas aí que a gente está já estudando, a gente vê com os nossos jurídicos também essa posição deles, para ver constituição de holding, de participação, etc. Isso faz substituição de pessoas físicas por pessoas jurídicas, que aí pelo menos na legislação não tem limite de distribuição de lucro, né? Então essa talvez seja uma alternativa, mas isso aí a gente vai deixar para ver depois, para o ano que vem, né? Por enquanto vamos tratar do que nós temos e o que a gente pode ser feito dentro desse resultado que a gente tem até hoje. Fico à disposição aí, que vocês dúvidas aí, fiquem à vontade, estamos aqui, vamos respondendo. Se precisar voltar ali alguma situação que vocês queiram voltar, a gente volta, tá bom? Só uma dúvida aqui. Diga lá, meu. É
por CNPJ/CPF. Então, se existem 3 CNPJs, serão 50 mil limite de isenção, correto? Correto, tá? Ele vai ser limite por CNPJ/CPF, mas é importante frisar que a gente tem um limite anual. Esse limite anual ele vai ser de 600 mil. Então, na declaração de ajuste anual, que é a declaração do imposto de renda da pessoa física, ele vai reanalisar todos esses lucros. Se ultrapassar 600 mil, ele vai ter uma alíquota progressiva, tá? Então, essa retenção de 10% ao mês vai ser por CNPJ/pessoa física. Limitados a 600 mil. Isso mesmo, correto. Se você tem 3 empresas, você vai tirar 50 mil reais, não vai ter obrigatoriedade de fazer a retenção dos 15%, dos 10% e fazer o recolhimento disso, porque cada empresa está dentro da isenção, tá? Mas, quando você for fazer o fechamento, né, vai dar 150 por mês, se for fazer, ultrapassou os 600 mil reais, daí vai ter essa tributação no ajuste da declaração de imposto de renda. Com outras distribuições também, que vocês têm aplicações financeiras, têm dividendos que recebem de bancos, de operadoras, tudo isso aí vai ser tudo somado e vai ser ajustado nas declarações de ajuste. Hoje nós estamos falando em valores de isenção daquilo que a gente tinha, né? E daquilo que a gente vai ter lá para frente, daí vai ser diferente. A partir de janeiro aí muda toda essa situação aí. A tributação vai ser em cima do que excedeu, 50 mil? Ou se, por exemplo, foi 55, a tributação vai ser sobre 55 e não sobre 5? Vai ser sobre 55. Não é sobre o excedente? Não, sobre 55. Então, se você tirou 51 mil reais, então você vai pagar os 10% sobre 51 mil reais. Não é sobre os 1.000. Daí você vai reter 10% e fazer o ajuste no final do ano. Vai fazer ajuste no final do ano. A empresa já vai reter. Vai ter que fazer a retenção em fonte. Sobre essa retenção, vai ser como se fosse um fechamento de folha, que hoje, né, é feito do salário do empregado, vamos ter que fazer da distribuição do sócio, porque daí vai junto no fechamento das obrigações acessórias, no DARF, então vai ter um código específico para essa retenção. Então, vai ter que ter um trabalho ali em conjunto de todo mês, verificar quanto que o sócio distribuiu, né, retirou, para ver se passou do limite dessa isenção ou não, se vai sofrer retenção ou não, para o cálculo ali do imposto. Então, vocês notaram que a partir do ano que vem, né, o que a gente faz hoje, atualmente, né? Hoje se vai fazendo as distribuições, a gente vai fazendo os adiantamentos, apura seu lucro e faz a baixa da conta dos lucros e faz a distribuição e etc. Já não vai acontecer isso. Então, se fez a distribuição, a partir do mês que você pagou para os sócios, você já tem que fazer essa apuração, vai ser mensal. Então não vai ser mais aquela situação de você poder fazer o balanço, analisar, fazer as distribuições, ajustar as contas e tal. Não vai ter essa situação, vai ser totalmente mensal. Tá? Então, a partir do ano que vem, essa alteração vai ser bem relevante aí, por isso que a gente vai ter que estar com vocês mensalmente. Inclusive na relíquia ainda informe, vai continuar informando, né? Exatamente. Exatamente. Vai ter a informação, exato. Boa tarde. Boa tarde. Essa questão do balanço de 31 de outubro e da necessidade do registro na junta dentro do exercício, isso está na lei ou é uma sugestão da contabilidade? Não, isso está na reforma. Está dentro isso veja como é uma coisa incoerente, né? Porque eles mudam agora, publicam uma situação que isso já vinha sendo discutido e tal, né? Mas não aberto dessa forma que quando foi publicada. Publicou para você ter a garantia do valor que você tem de lucro, eles deram a alternativa de você colocar em ata. Se você não colocar em ata, você não se perde esse benefício, esse direito, entendeu? Então é uma coisa incoerente porque você tem um prazo tão curto para fazer de uma coisa que você, na realidade, nem tem ainda, porque você não fechou um balanço, que seria um fechamento do balanço, como que a gente faz normalmente. Fecha um balanço em 31 de dezembro,
apura-se o resultado e você já define aquele lucro que você tem no balanço para ser distribuído ou não, né? E infelizmente não vão ter esse lei já amarra isso. Já amarra isso. E se não tiver esse documento, essa ata de criação, não está sendo criado por nós, e sim pela necessidade realmente de ter um documento onde vai estar pautado o que nós temos de resultado, a obrigatoriedade de estar ela registrada na junta comercial ainda, né? Então, porque muitas empresas, a gente faz atas de reuniões, muitas nem leva a registro, claro. Né? Mantém-se ela arquivada, assim, nem leva-se a registro. E só dentro dessa mesma pergunta, como eles vão tratar os meses de novembro e dezembro? Já que a lei estabelece até 31 de dezembro. Inclusive o Conselho Federal de Contabilidade, por essa situação em si, ela entrou com um pedido de revisão sobre essa situação, até porque você não tem como você tratar isso, né? Nós, por prudência, a gente vai fazer uma provisão, entendeu? Então vai pegar dentro do histórico de cada empresa, ver os resultados que as empresas têm naqueles períodos e jogar em cima de uma média de faturamento uma provisão de quanto que vai ter de resultado. Se isso vai ser possível ser utilizado lá na frente, não se sabe, porque nós não temos um balanço fechado até a presente data. Mas nós vamos deixar isso informado, né, até para que a gente consiga utilizar. Isso vai demandar, possivelmente, processos judiciais, vai ter discussões, né, porque você vai deixar alguma coisa escrita, uma situação que você não tem como colocar sem ter um balanço fechado para isso. Por isso que a gente determinou uma data. Mas tem empresas que nem mês de outubro a gente vai conseguir fechar, né? Tem empresas com mês de agosto, junho fechado, né, que falta ainda documentações para que seja fechado. Então, a gente vai tentar puxar o máximo, né? A gente colocou uma data de outubro que a gente acha, de muitas empresas que a gente acompanha mensalmente, a gente consiga fechar nesse período e fazer essa provisão dos outros meses, para diminuir o período de provisão. A nossa ideia é garantir realmente até outubro desse ano, né? Então, a gente garantir esse período, o resultado desse período, a gente fazer o registro em ata para não haver discussões, né? Então, a gente garante até outubro desse ano, né? É claro que o que tiver em novembro e dezembro vai ser consequência, a gente vai adicionar, mas realmente ter essa segurança do valor e o registro, né, diretamente lá na ata. Mas eu tendo caixa, eu posso distribuir em novembro e dezembro? Pode. Tendo caixa, você pode já distribuir, não precisa daí você tratar em ata, não você faz depois uma ata normal dentro da tua empresa, mas você pode já tendo caixa para distribuir, limpa os lucros e distribui tudo e declara e acabou. Já, depois posso fazer um empréstimo para a empresa, depois para a pessoa física. Aí é outra situação, né? A partir de que você começa a fazer ou pessoa jurídica para a pessoa física ou pessoa física para a jurídica, a obrigatoriedade de pagar IOF, fazer contratos de empréstimo com juros, tributação dos juros, tudo para daí você ter isso oficializado e registrado. Esse contrato tem que estar registrado ou assinado por certificado digital onde tem a data para ser utilização. A data não dá mais para assim. Antigamente falava, tem lá um empréstimo, foi emprestado em janeiro e está até o mês de dezembro, então faz um contrato agora, assina e resolve, deixa. Não, tem que ser feito lá no período de competência lá. Tendo caixa, pode distribuir. Pode, tendo caixa, a empresa não tendo problemas, porque tem algumas que não podem distribuir, que se distribuírem perde os índices, né? Então distribui aquilo que se já retirou. Agora, aquela empresa que não depende de índice, tenha lucro e tenha caixa, distribua e já utilize na pessoa física lá e pelo menos você já resolveu o problema aí. Pensando futuramente, a gente, né, em uma análise mais financeira aí, vai mais para você entender um pouquinho dessa área, nessa questão mesmo que ele está falando, você vai avaliar os 10%, né? Se vai afetar a pessoa física, pode ser maior ali, né, o imposto dos 10%, ou você já fez essa provisão e até 2028, mesmo você não tendo caixa, você pode fazer uma análise ali dentro da parte bancária, se você consegue um juros menor, para poder pagar esse empréstimo. O que você pensa nesse sentido? Né? Se você está devendo para a empresa... Não, é questão de... que ela vai fazer esse aporte, né? Ou seja, vai deixar lá no passivo lá para ela pagar, né? Sim, correto? E aí, né,
A empresa não tem caixa para pagar? Tem, de repente, um caixa ali. Ela vai no mercado, né, ou seja, na instituição financeira e fala, ó, é 6%, eu vou pegar agora esse... É porque essa é a empresa ela está devendo para o sócio, tá? Se ela está trocando, ela pagando o sócio e pegando do banco, entendeu? Ela vai estar devendo da mesma forma, né? Só questão de valores. Se a empresa tem um lucro, ela já provisionou aquele lucro para distribuir, ela não tem caixa, ela vai buscar fazer um empréstimo para fazer o pagamento, aí é a administração da própria empresa, né? Ela vai pagar juros e bancos sobre aqueles valores. Ou a outra possibilidade também é fazer, se caso a empresa não tenha caixa, e ela aumentar o capital social dela, porque daí ela pega a própria dívida e aumenta o capital dela e vai ficar com o patrimônio líquido da empresa atualizado, né? Então ela acaba não utilizando esses lucros ali para benefício dos sócios e sim para o próprio benefício da sociedade. E as juntas comerciais terão um braço para registrar essas atas aí? O que vocês estão no dia a dia? Eu acho, como vai ser meio que digital, e vai ser atas, poucas vão para análise de vogais, talvez alguma ou outra assim, mais complexa. Vai ser meio que eletrônico o sistema, né? Hoje a nossa junta comercial está bem evoluída em cima disso aí. Mas tem outros, porém, que são algumas. Advogado, por exemplo, vai ter que ser lá para o OAB, né? É outro custo, é outro departamento. Empresas que estão registradas em cartório, vai para os cartórios, outros custos também. Junta comercial está mais preparada realmente para receber esses processos e... Essa demanda, né? Exatamente. Porque vai ser muito que eletrônico, né? Hoje, a abertura de uma empresa está levando em um dia... 3 dias no máximo está constituindo uma empresa, né? Uma coisa que levava antes um tempão, né? Vocês comentaram que tem um cronograma para pagar esses dividendos. O que acontece se a gente não cumprir o cronograma? O cronograma ele é mais para definir um prazo específico para distribuição. Que a ata, na verdade, é mais para definir o resultado, né, para aquelas empresas que não têm taxa para executar, né, esse passivo hoje. Então, a ata é mais nesse sentido, fazer a ata, programar o passivo para que até em 2028, que é o prazo máximo que você pode fazer essa distribuição, né, você liquide isso. Se ele não liquidar até 2028, que é o prazo máximo, aí esses valores retornam, só que eles retornam de uma outra forma. A gente pode analisar num aumento de capital, igual o Gilson comentou, né, de aumentar, integralizar ele no capital social, ou caso seja, né, realizada a distribuição após essa data, ele vai entrar ali com a tributação normal ali, dependendo do valor retirado no ano. Pensando como um pagamento. Não, eu só estou pensando como um pagamento. Rindo de nervoso. Como pagamentos. No futuro. Na situação futura. No futuro, né? A gente está muito preocupado assim, com as empresas que participam de licitações, né? Porque as licitações, elas dependem de índices, né? Então, a partir que você pega hoje o teu lucro que está ali dentro do patrimônio líquido, ele está aumentando o teu patrimônio líquido. Aí você tira esse lucro, eu vou jogar no passivo para a empresa pagar, eu vou criar uma dívida. Então eu vou diminuir meu patrimônio líquido, que muitas empresas da área da construção civil e etc. utilizam o patrimônio líquido para alguns contratos, né, de participação. E aí você vai estar reduzindo e pior é que você vai estar aumentando a dívida da empresa, né? Então você está jogando algo a pagar lá na empresa. Então essa é assim a maior preocupação que a gente tem para esse tipo de empresas hoje que participam de licitações, de concorrências, etc. Mas você tem que fazer, a gente vai ter que analisar caso a caso e verificar como que eu vou fazer. Nós temos aqui também casos de empresas hoje que trabalham, são médicos, né, clínicas médicas, que elas têm um recebimento e fazem distribuição de lucro para os médicos diferenciados. Então essas situações também são umas particularidades que a gente vai ter que verificar como que a gente vai estar tratando isso aí para frente, né?
Então essas são algumas situações que a gente vai ter para frente, que a gente vai ter que analisar, estudar e ver que forma que a gente vai ajustar isso aí. Tem muitos que a gente fez sociedade por conta de participação, se ela vai ter essa isenção, ou o seu valor vai ser tributado ou não. Então vai ser bastante complexo aí para a gente para 2026. Quanto à reforma tributária, a tributação 2026 continua igual, continuamos recolhendo os mesmos impostos, só vamos estar informando o IBS e CBS, e teoricamente não vai mudar, a não ser essas situações das distribuições de lucros e dessa organização. Aí a partir de 2027, daí sim o negócio paramos de pagar o PIS e COFINS e começamos a pagar os novos IBS e CBS, e assim por diante a gente vai alterando tudo isso. Então, ano que vem vai ser um ano bastante trabalhoso aí de organizar todas as empresas e deixar isso muito certinho. A gente estava até, como falei para vocês aí, que não encontrei isso nessa legislação, a tributação para empresas, né? Para holdings e tal. Isso não tem, não diz. Diz para CPF. Diz para empresas do exterior, né? Ou até pessoal do exterior, né? Não residente no Brasil. Então, o não residente que tem empresas aqui no Brasil, a distribuição de lucro não vai ter limite. Tirou R$1.000, vai pagar os 10%. E para empresas também, de fora também, recebeu distribuição de lucro de R$1.000, vai pagar os 10%. Então, isso está dentro da legislação. Nas empresas internas, de nível Brasil, não tem. Então, talvez uma possibilidade de a gente fazer a substituição, com exceção das empresas do Simples, que as empresas simples não permitem que tenha empresas de sócias, né? Não pode ter empresas de sócios, só CPFs. A gente fazer a substituição dos CPFs por holding de participação, e aí fazer a distribuição de lucro, aí ajustar as pessoas físicas, tirar toda a movimentação delas de aplicações financeiras e jogar para dentro dessas holdings, para que elas operem dentro das holdings, e aí elas fiquem com uma despesa pessoal só com o dia a dia dela, que daí poderia estar dentro desses R$50.000 aí, né, equilibrando esses valores de distribuição de lucro da holding para os CPFs, né? Então essa talvez seria uma forma de organizar, né? Hoje nós estamos criando muitas holdings nesse sentido, né? Holdings familiares, holdings de financeira, holdings agrícolas. Então essa está sendo um mercado assim que está realmente crescendo bastante, e o pessoal está tirando tudo praticamente do CPF pobre e CNPJ rico, né? Então eu acho que é a tendência realmente. Então acho que possivelmente isso vai ser uma saída aí para nós aí para frente, né? Primeiro vamos esperar realmente sair para verificar se não vai mudar alguma coisa nesse sentido, mas até no momento eu não verifiquei. Conversei com vários advogados aí também, me informaram também da mesma situação que eu estou colocando para vocês. Então talvez seja uma saída aí para frente, com exceção das empresas do Simples, né? Que infelizmente a empresa do Simples não pode ter participação de outras empresas dentro delas. Uma pergunta. No caso de aplicação de pessoa física, o sócio tem um CDB, por exemplo, e esse CDB ele está lá sujeito à tabela regressiva, né, de imposto de renda. Então aí chega no final do ano, ele teve uma retenção na fonte, houve um resgate, enfim, uma liquidação no CDB. Ele vai estar lá com essa tributação lá no ajuste anual. Como é que vai ser tratado essa tributação? Ela compensa com os 10% que eventualmente foi pago em dividendo da empresa? Vai haverá uma compensação no ajuste anual disso ou não? Não parece nada sobre isso, tá? Não tem, porque a gente não sabe como que vai ser montado o sistema de declaração da pessoa física, né? Mas possivelmente vai ter que vai ter o ajuste, né? Você chegou a ver alguma coisa, Michel? Ele vai fazer um ajuste de todos os rendimentos. A ideia é trazer a lista de rendimentos, compensar tudo que já foi pago e deduzir, gerando somente o valor final. Isso não era de tributação, né? Pois isso mesmo. Essa dúvida, assim, não, você vai ter ainda, isso ainda vai entrar
agravando mais, né? Com certeza. Tem alguns rendimentos que vão ficar realmente não sujeitos à tributação. Um exemplo é o rendimento da poupança. Então, o rendimento da poupança não vai entrar nesse acumulado para fazer o recálculo dos 600 mil, mas ele vai pegar toda essa lista. É claro que a gente não sabe como que vai realmente funcionar isso. Isso não está definido ainda. Na legislação, ele só tem a forma do cálculo, mas ele não tem como ele vai proceder digamos assim, ali no programa de ajuste. No programa que porque vai fazer realmente isso. Eu acredito que eles vão desenvolver algo para poder fazer esse cálculo. Tá? Entendi. Você acredita que no momento da declaração haverá uma reclassificação? Por exemplo, se eu tenho até 600 mil no ano, 50 mensal, eu tenho um tratamento de rendimento isento. E no momento em que eu ultrapasso isso, eu tenho uma reclassificação, provavelmente no programa, para tributável. Possivelmente eles vão fazendo dentro da declaração conforme hoje você faz a declaração, quando você recebe lá vários rendimentos, né? Que você tributa, tem alguns valores que você tributa numa alíquota de 18%, 17% e outros com valores isentos, onde você vai jogar tudo como tributação e ali ele vai somar tudo e vai jogar para uma alíquota cheia e vai deduzir aquilo que foi recolhido, né? Então possivelmente ele vai fazer esse tipo da declaração, vai ser nesse formato, né? É o que nem a gente hoje declara. Declaração ano que vem? Não, 2027, que vai ser ano base 2026, né? Então, desse ano, possivelmente não vai alterar nada porque não se alterou em nada, né? Com exceção desses valores que a gente vai deixar resguardado. Mas, a partir daí do ano que vem, conforme vai tendo as distribuições de lucros, né, sobre essa nova tributação, e quando for fazer a declaração de imposto de renda no 2028, que é referente a 2027, aí vai ter esses ajustes, a declaração vai mudar tudo. não paga os 10%, mas no final... No final vai ser possivelmente os rendimentos, vai ser reclassificado todos os rendimentos ali, todos os valores, o sistema vai buscar isso, porque ele vai ter essa informação já, que a gente vai estar informando isso aí mensalmente, e vai trazer tudo isso, essas informações, as retenções, os valores dos impostos a pagar, a complementação do imposto a pagar. A ideia realmente é isso. Se você tem caixa, não tem, né, preocupação com o índice e tudo mais, vai analisar, é claro, caso a caso, cada empresa, mas tem caixa, faz a distribuição, já liquida essa dívida. Isso. A ata, realmente, a preocupação da ata é de ter o valor registrado para quem não tem o financeiro para liquidar ainda nesse ano, ou tem, digamos assim, algo relacionado a índice, por exemplo, que é um fundamento, né, específico para alguns processos ali, que é necessário ter os índices, então realmente não tem como. Então, se tem o lucro, tem o dinheiro em caixa, consegue fazer a distribuição, faz, né, já faz todo o processo de distribuição já com a retirada isenta. É isso que tem que fazer, aí, se for realmente fazer, até 31 de dezembro. Né? Já fazer e distribuir. E aquilo que ficou a distribuir, fazer a ata e jogar para recebimento depois no exercício seguinte. Ele tem até 2028 para receber esses valores. Então, até referente a essas situações, né, contabilidade, ela vai estar informando o que é referente àquela distribuição de lucro, daquele que está resguardado e daquilo que já está sendo distribuído daquele exercício, né? Tem que marcar um horário para fazer essa conversa, nós vamos preparar todos os balanços e fazer uma minuta da ata e vamos estar mandando para vocês, tá? E aí o que a gente vai precisar realmente é fazer edital de convocação e tal, montar toda a estrutura da reunião, mandar para vocês aí aprovam, a gente já dá entrada na junta comercial, que vai ser assinado por certificado digital. Eles vão gerar o link, que nem uma alteração contratual, né? Normal. Gera o link, assina e conseguimos resolver. Se der certo, se Deus quiser. É bem importante o contrato social
né? A gente já está revendo aí com alguns clientes, a gente está fazendo toda essa revisão do contrato social, porque tem alguns contratos que tem a deliberação da própria Assembleia, né, de distribuição de lucros. Então, como a lei é de agora, né, a gente teria que praticamente, algumas empresas têm 30 dias para chamar, algumas têm até publicação em jornal, né, dependendo da situação. Então, é bem importante ter o contrato refinado, atualizado, né, com as legislações vigentes ali, para que quando aconteça algo assim, o contrato está de acordo para fazer todos esses trâmites, né? Muitos contratos a gente já foi alterando durante os tempos referente aos valores de distribuição de lucro, né? A gente tinha os contratos anteriores, antigos, eles eram distribuía lucro conforme o fechamento de balanço. Aí a gente tinha que fechar o balanço, apurar o lucro e daí fazer a distribuição de lucro. Depois, com essas alterações, a gente colocou quase todos os contratos que a distribuição de lucro pode ser desproporcional, período de mensal, balanço trimestral, semestral, anual. A gente deixou bem amplo. Mas tem algumas empresas ainda que realmente existem umas particularidades que a gente vai ter que verificar se está apta a gente fazer esse fechamento de balanço especial aí para poder realmente apurar. A gente faz muito desse tipo de situação de balanço especial no caso de falecimento de sócio, só que a gente tem que fechar na data do falecimento, fazer a apuração de haveres e tal. Aí é feito nessa situação, né? Então agora é mais ou menos esse mesmo critério. Doutora Kali. Não tem nem o que falar. Entre as aplicações que continuaram isentas lá, Bento, CRI, CRA, ficou? Permaneceu? Permaneceu. Se houver mudança de Por enquanto. Isso é bem importante. Na verdade, o balanço, a caracterização do balanço é trazer a análise societária até aquele determinado período. Então, os lucros acumulados, consequentemente, também representam referente a esses sócios que estão no contrato vigente. Então, a importância de se ter isso registrado, a época de quem vai assinar, está vinculado à assinatura da ata. Se houver alteração de sócio, esses lucros têm que ser distribuídos imediatamente. Vai depender do fluxo, na verdade, né? Até se a empresa não tiver, não tem problema o sócio sair e ficar com com valor a receber. Ele vai declarar no imposto de renda da pessoa física dele que ele tem aquele valor a receber e a empresa, mesmo que ele não seja sócio, ele vai estar recebendo. A única coisa é que o novo sócio não vai poder receber diferente daquele período Exatamente, que passou. A ata é a confissão de dívida para com aquele sócio. Então, a partir do momento que você faz a ata, aquele sócio já tem o direito a receber esse valor. Aí morreu. Aí vai para inventário. Vai para inventário. Vai para inventário. Certo, Tulissa? Tem que verificar a disposição contratual, né? Em alguns casos, automaticamente os herdeiros assumem, mas o contrato pode prever que não há entrada automática dos herdeiros. E os demais sócios têm que deliberar se aceitam os herdeiros do sócio falecido ou apuram os haveres aí para pagamento. Inclusive para disposições de pagamento que o próprio contrato pode prever, a forma de pagamento, correção, etc. O bom é sempre, em situações, é ter um acordo societário, né, Arthur? Sim. O acordo societário, ele amplia um pouco mais do que está no contrato social. E é um documento que você pode levar a registro ou não, mas desde que conste em contrato social que existe. Mas é um documento bastante importante que a maioria nunca faz, né? Mas é uma situação assim que é certo todas essas particularidades. Até para reger essa questão é muito importante da sucessão do sócio, né? Porque muitos contratos têm cláusula genérica, né? De entrada até automática, né? E às vezes você pode estar aceitando uma pessoa estranha, porque às vezes é um sócio que passou por uma separação, casou novamente. E aí é um relacionamento novo, ele acaba falecendo, entra uma cônjuge que não tem história com a empresa e ela entra dando opinião na empresa, né? Então, de repente, se o sócio tem, por exemplo, 2/3 da empresa, ela pode gerir a empresa. Então, já que está nesse ambiente de revisão contratual, de assembleia para distribuição de lucros, etc., essa cláusula de sucessão também eu juridicamente recomendaria revisar também para as regras em caso de sucessão, no caso de morte do sócio.
Quanta coisa. Pessoal, tranquilo até aí? Não sabe se a gente sai alegre ou triste. Aham. É isso aí. Triste, vamos pagar mais imposto. É que tem. Alegre pelo ano de 25, que dá tempo isso. Realmente a gente está passando por uma transição de reforma tributária, né? E alguns assuntos começam a pular no meio, né? Então, esse da reforma do imposto de renda foi um deles, né? Que atravessou totalmente. A da reforma, a gente já tem uma PLP que já foi aprovada, já se transformou em lei. A outra ainda está entrando, então, né? Muitos ainda perguntam, vamos fazer um estudo, a gente consegue levantar, ter algo, né? No âmbito geral, mas ainda específico a gente não consegue tratar alguma coisa, às vezes muda um cenário, muda uma situação. Então, realmente o ano que vem vai ser um ano de, né, novas leis aí, vão surgir, vão criar cenários, a gente vai conseguir adaptar, realmente saindo do comitê gestor, organizando, né? Por outro lado, as notas fiscais já estão em adaptação, né? Então a gente já está recebendo aí de vários, né, a nota municipal agora não é mais prefeitura, para algumas empresas já está no ambiente nacional, outras já estão migrando também, vão migrar a partir do início do ano, né? Novos campos surgindo, né? Então a gente está recebendo várias informações e a gente está num processo de transformação. Isso tende, né, a ficar aí até 2033, que realmente efetiva tudo. Mas muitas coisas ainda vão surgir, né? Vão surgir, provavelmente, né, o IPVA já surgiu, o TCMD é bem provável que haja alguma coisa, então vários outros itens vão surgindo e vão sendo pautados, né? E a gente também está buscando trazer o mais rápido possível para vocês, até para ter uma margem aí de tentar se prevenir, né? Então esse foi um dos itens também, estava em análise, foi aprovado hoje, né? A gente tem um prazo muito curto para poder ter uma solução, né? Então a gente, nesse prazo curto aí, a gente vai tentar, né, dar o máximo para que a gente possa conseguir, né, uma blindagem, algo a mais ali para vocês mesmo. Só aproveitando a questão da tributação da renda, não sei se vocês já analisaram, mas já chegaram questões no escritório, que 2 dias atrás foi sancionado o REARP, né? Que a lei que institui a reavaliação dos bens, tanto da pessoa jurídica como pessoa física, né? E nós temos um prazo, acho que de 90 dias também, para o pessoal que deseja fazer essa atualização, de repente, para quem está planejando também a holding familiar, etc. Isso também deve entrar em pauta, né, porque mexe diretamente com a renda por conta do ganho de capital, possibilidade de reduzir essa alíquota agora para atualização. Alguma dúvida? Se não tiverem, nós temos um coffee break agora. Deixa eu só uma coisa. As empresas vão estar recebendo até quando mais uma análise individual no balanço? Quais são as alternativas que as empresas vão fazer para toda a entrega documental, né? O ideal é agora, na próxima semana, a gente já está mandando ali mais ou menos o balancete até outubro, para o sócio já ir verificando, né, as outras contas, porque como vai ser um balanço, não adianta só ali ver o lucro, né? Temos que ver ali clientes, estoque, fornecedores, é o fechamento. Então, até a próxima semana, a gente já vai mandando assim o que a gente já tem, se faltar alguma coisa, para o sócio também já ir verificando, né? A questão da pessoa física, como que está, se não faltou nenhuma informação, para que a gente consiga já ir mandando essas atas, né? Já ir agilizando. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Vamos tomar um cafezinho aqui. E estamos à disposição aí, se vocês precisarem, tá? Edson. Chegou na sala já. Vai ter uma segunda parte ou fechou? Fechou. Beleza. Obrigado. Tem alguns
É,